Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes na sessão. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Coloca a ata da última sessão em discussão e a palavra está franqueada aos novos vereadores. Ninguém se manifestando, submeta a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados. Os contrários que se levantem. O ato está aprovado por 11 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Ofício do Poder Executivo. Ofício 262/2015 GP. Convidando esta Casa de Leis a participar de uma reunião com representantes da empresa Geo Brasilis, responsável pela elaboração do Plano Municipal de Turismo deste município, no próximo dia 27 de maio, às 14 horas, neste Legislativo, onde serão feitas apresentações da atualização dos trabalhos e resultados, identidade turística, objetivos e eixos estratégicos do turismo. Ofício número 190/2015, assunto PROERD. Encaminho o ofício 267/2015 GP em anexo para informar a Vossa Excelência que esta administração encaminhou o pedido para a Polícia Militar de um policial habilitado para ministrar aulas do PROERD. Ofício 194/2015. Solicitando agendamento de reunião junto à COSPES, Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, estendendo o convite aos demais vereadores para o próximo dia 28 de maio, às 14 horas, nesta Casa de Leis, quando será apresentado o Plano Municipal de Educação, com a presença de toda a equipe técnica, para juntos analisarem o referido do Interessado, vereador Benedito Leles Renan. Requerimento número 061/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal responder diversas questões acerca do CIPAS, Consórcio Intermunicipal para o Aterro Sanitário, no qual é presidente, bem como envie cópia dos documentos que relaciona. Requerimento número 61/2015. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, após ouvido do outro plenário e atendidas as exigências regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que responda às questões abaixo acerca do CIPAS, Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário, do qual é presidente, e envie esta Casa de Leis as cópias dos documentos que se referem ao tema a saber. Primeiro, sabemos extraoficialmente que o CIPAS, autarquia do qual o município de Salesópolis faz parte, teve uma máquina, pá carregadeira, furtada. Assim questionamos. A. Realmente houve o furto da máquina? B. A quem pertencia a máquina furtada? C. Quando ocorreu o fato? D. Foi elaborado boletim de ocorrência? Juntar cópia. E. Qual a conclusão do inquérito? Juntar cópia. F. A máquina possuía seguro? Se positivo, houve ressarcimento? Juntar cópia. 2. Sabemos extraoficialmente que o CIPAS, autarquia do qual o município de Salesópolis faz parte, foi autuado por infração ambiental e recebeu uma pesada multa por haver vazamento de chorume, líquido proveniente de decomposição de matéria orgânica, que atingiu o lençol freático, nascente e córrego. Assim questionamos. A. Realmente houve a autuação e a aplicação da multa? Juntar cópia. Se sim, quais as providências tomadas? B1. Em defesa do CIPAS? B2. Para solucionar tecnicamente a questão. C. Qual o valor da multa? D.
a que se deveu falha do projeto, falha humana, má condição do terreno, etc. E quem arcará com as penas aplicadas? Justificativa. Ante os fatos apontados e a participação do município de Salesópolis no dito consórcio, há que se saber as providências adotadas pela direção do CIPAS, que tem o prefeito de Salesópolis como autoridade maior que preside o consórcio. Cabe a nós, vereadores, fiscalizar as ações da administração direta e indireta e a aplicação do dinheiro público, além de manter a população informada e esclarecida. Assim, cabe-nos consultar o chefe do Poder Executivo para que mantenha todos informados e tome sempre a medida mais correta e legal em defesa do interesse geral. Sala das Sessões, 15 de maio de 2015. Vereador Benedito Leles Renó, Partido dos Trabalhadores. Interessado, vereador Benedito Leles Renó. Assunto: requerimento número 062/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal responder diversas questões acerca da venda de materiais como janelas e portas retirada do portal artístico da cidade. Requerimento número 062/2015. Requer a Vossa Excelência, após ouvido o douto plenário e atendidas as exigências, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que responda as questões abaixo, acerca do tema obras do portal, a saber: recebemos de pessoas que não querem se identificar por temerem represália a denúncia de que estavam sendo oferecidas à venda em uma página no site de relacionamentos Facebook, na rede mundial de computadores, internet, de um morador de Salesópolis, entre aspas, Bruno Salles, que trabalha em uma empresa de engenharia. As janelas e portas de correr que foram retiradas do portal artístico de Salesópolis, as imagens copiadas da página e impressas se encontram anexas, documentos 1 a 3. Assim questionamos: A. Onde estão as janelas e portas que foram retiradas para as novas obras da reforma do portal artístico? B. Sua Excelência tinha conhecimento da venda dos materiais retirados do portal? C. Havia alguma cláusula no contrato ou item na planilha que previsse que os materiais retirados do portal seriam considerados imprestáveis? D. Qual critério utilizado para estabelecer quais matérias poderiam ser reutilizados e quais seriam imprestáveis? E. Se os materiais retirados tinham valor comercial ou eram passíveis de reuso, havia previsão de que passariam a pertencer à empresa contratada para a reforma? F. Se eram imprestáveis, por que foram postos à venda? G. Qual o valor dos materiais, portas e janelas, que foram substituídos? Se não havia ciência ou anuência, senhor prefeito, se não havia previsão de que os materiais reutilizáveis seriam da empresa, quais as providências serão adotadas? Justificativa. Ante essa imagem retirada da página do Facebook da pessoa que ofereceu materiais retirados no portal, a população precisa saber a legalidade dos fatos. Cabe a nós, vereadores, fiscalizar as ações da administração e a aplicação do dinheiro público, além de manter a população informada e esclarecida. Assim, cabe-nos consultar o chefe do Poder Executivo para que mantenha todos informados e tome sempre a medida mais correta e legal na defesa do interesse geral. Sala das Sessões, 15 de maio de 2015. Vereador Benedito Leles Renó, Partido dos Trabalhadores. Interessado, vereador Benedito Leles Renó. Requerimento número 063/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal responder diversas questões e enviar documentos relativos à extração de madeiras na área desapropriada do DAE, para a construção do reservatório de Ponte Nova.
Interessado, vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia. Assunto: indicação 092/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal envidar esforços objetivando a pavimentação da rua José Rodrigues de Camargo, no Jardim Nídia. Interessado, vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia. Indicação 093/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar o setor de obras, realizar a troca de todas as lâmpadas queimadas da Praça Vereador José Bragança, bairro do Bragança. Interessado, vereador Ednei Campos dos Santos. Indicação 094/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar o setor municipal competente restabelecer a iluminação na praça localizada próximo ao Centro Municipal de Convivência Infantil, Dona Tereza Feital, bem como solicitar à Polícia Militar maior frequência de rondas naquelas imediações, durante o período noturno e aos finais de semana. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer CFO número 012/2015. Assunto: balancete financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de abril de 2015. Autoria: Poder Legislativo. Relator: vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia. Senhor presidente, examinando o balancete financeiro supra, verificamos que é indispensável aguardar a manifestação do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitirmos o nosso parecer final e conclusivo. Eis o parecer. Sala das Comissões, em 20 de maio de 2015. Relator, vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra, em 20 de maio de 2015. Presidente, vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia. Secretário, vereador Ednei Campos dos Santos. Membro, vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Terminada a leitura, antes de conceder a palavra aos vereadores inscritos, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da denúncia protocolada nessa Casa de Leis pela cidadã Sueli Aparecida Bareta Roland, na última quinta-feira, dia 21, às 15h56, que remete ao possível crime de improbidade administrativa pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal Benedito Rafael da Silva. Interessados, cidadã Sueli Aparecida Barreta Rolande. Assunto: requerimento para formação de comissão com a finalidade de apurar a ausência de licitações públicas para alocações de diversos imóveis atualmente ocupados por órgãos da Prefeitura e a renúncia de receita, por não descontar o imposto de renda dos valores pagos a título desses aluguéis e recolhido em favor da Receita Federal, possibilitando a permanência de uma parte desta renda no município. Senhor presidente, eu quero a leitura na íntegra. Pode ler. Salesópolis, 21 de maio de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis. Sueli Aparecida Barreta Rolande, brasileira, casada, do lar, portadora do documento de identidade, RG, número 11099901, dígito 0, inscrita no CPF, sobre o número 932-630-668, dígito 20, título de eleitora número 810-968-601, dígito 16, zona 112, seção 31, residente na rua Tenente Caiubi Dias Nunes, número 72, centro de Salesópolis. Venho muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência expor motivos para, ao final, apresentar requerimento. Dos fatos:
Em consulta ao site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre os pagamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de Salesópolis, chamou a atenção o fato de que os valores relativos aos aluguéis dos diversos imóveis ocupados por órgãos desta entidade estariam sendo liquidados sem a devida retenção do imposto de renda, já que os números pagos representam exatamente os mesmos constantes dos processos administrativos. A partir desta constatação, uma empreitada foi iniciada no sentido de se obter junto à Prefeitura Municipal informações sobre os devidos descontos dos impostos de renda nos pagamentos efetuados, bem como documentos que pudessem comprovar o cumprimento das exigências legais para as locações desses diversos imóveis, sobretudo aqueles para os quais não houve processos licitatórios. Porém, o chefe do Executivo Municipal, Sr. Benedito Rafael da Silva, em absoluta afronta às leis específicas que garantem a qualquer cidadão o acesso às informações públicas, vem se utilizando de subterfúgios para esquivar-se das dificuldades em atender às solicitações formuladas. Não justifica o atraso e nem impede a prorrogação de prazo para os despachos. Sem os documentos necessários para uma análise apurada, fica quase impossível certificar que esta administração atendeu às exigências legais para a locação dos diversos imóveis atualmente utilizados, já que, como foi dito, em muitos dos casos, ou em sua maioria, não houve processos licitatórios. Entretanto, pode-se afirmar com a certeza de não se estar cometendo o erro de julgamento, que existem irregularidades inegáveis com o imóvel de propriedade da senhora Amélia Camargo Torraga dos Santos, alugado para a instalação do CAPES, Centro de Atendimento Psicossocial, em contrato firmado entre as partes, desde setembro de 2013. Pois, passado todo esse tempo, por falta de adequação, nada ainda encontra-se funcionando no edifício, que, se não era adequado, obviamente não poderia atender uma das principais exigências para locação sem licitação. Igualmente, sem temer de falsa afirmativa, o não desconto do imposto de renda dos valores pagos por essas locações é evidente, e não só que se refere ao imóvel da senhora Amélia Carvalho Torraga dos Santos, mas como em muitos outros, o que caracteriza a renúncia de uma receita tributária, em consequência, o cometimento de ato de improbidade administrativa lesiva ao erário em frontal ofensa à Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, infringindo o disposto em seu artigo 14, Lei Federal número 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, com a violação do que se dispõe os incisos 7º e 10º, ambos do artigo 10 e Decreto-Lei número 2001/67, Lei dos Prefeitos, com infração ao que se preceitua o inciso 8º de seu artigo 4º. A concessão de benefícios ou incentivos de natureza tributária deve-se dar por meio de lei municipal, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Titular é responsável pela representação da entidade pública concedente ao benefício. Se somente por lei se pode criar ou instituir tributos, somente por lei se pode abrir mão de receber valores correspondentes a tributos já criados, devidos ou não pagos. É a aplicação integral da norma decorrente do artigo 150 do parágrafo 6º da Constituição Federal. Neste caso que se apresenta, conceder este benefício aos proprietários dos imóveis agrava o ilícito por vários aspectos, quais sejam: o prefeito municipal, Benedito Rafael da Silva, não tem nem autoridade e nem competência para isentar quem quer que seja do pagamento de imposto de renda em tributo federal, e tampouco criar uma lei com essa finalidade. Frise-se bem o imposto de renda. A legislação que regulamenta o imposto de renda neste nosso país, clara, pacificada e consolidada, não distingue
pessoas físicas ou jurídicas com relação ao desconto do tributo. Até os senhores vereadores e funcionários dessa Casa de Leis têm o imposto de renda deduzido dos respectivos subsídios, salários, proventos, adicionais e tudo que se caracteriza como ganho, renda, assim como todos os trabalhadores brasileiros com rendimento suficiente para o tanto. O imposto de renda, que necessariamente deveria ter sido retido nesses casos, dos pagamentos de aluguéis, não precisa ser repassado à Receita Federal, devendo permanecer no próprio município da arrecadação como receita, cumprindo a administração pública tão somente a obrigação de dar ciência ao fisco pelos meios legais, conhecido pelos profissionais de contabilidade. Desta forma, o chefe do Executivo Municipal, Benedito Rafael da Silva, está abrindo mão de uma receita, o que lhe é proibido não somente por leis federais, como também pela própria Lei Orgânica Municipal, em seu item 10º, do artigo 68, seção 5ª, da responsabilidade do prefeito, cujo texto segue abaixo transcrito. São infrações político-administrativas do prefeito municipal, sujeitas ao julgamento da Câmara Municipal e sancionadas com a cassação do mandato. 10º, omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses dos municípios sujeito à administração da Prefeitura. Cumpre esclarecer que o fato do texto legal, acima utilizar-se a expressão sujeito à administração da Prefeitura, não deve servir de justificativa para descaracterizar a ocorrência de um ilícito. O imposto de renda, na qualidade de tributo federal, não está sujeito à administração da Prefeitura. Entretanto, representa para a mesma uma receita, já que após o seu recebimento, não necessitando recolhido à Receita Federal para que depois retorne aos cofres públicos municipais, em forma de repasse, torna-se, inclusive, um recebimento à vista, e nessas condições é de exclusiva responsabilidade da Prefeitura, e tão somente da Prefeitura, a forma como irá administrá-la. O chefe do Executivo Municipal, Benedito Rafael da Silva, distinguindo pessoas para beneficiá-las com isenção do imposto federal, do qual não tem alçada, além de contrariar a determinação da Constituição Federal, que reza que todos são iguais perante a lei, pode estar também contribuindo para uma outra modalidade de ilícito. No caso específico, que ora esta está sendo abordada, pode caracterizar-se crime de sonegação se eventualmente algum proprietário desses imóveis alugados deixe de prestar ao fisco, por ocasião da declaração anual de ajustes e popularmente conhecida como declaração de imposto de renda, informações sobre os rendimentos obtidos. Com respeito a essa questão, a Delegacia da Receita Federal está sendo cientificada sobre o fato e com todos os detalhes e documentos possíveis, a fim de que se tome as medidas cabíveis. Com a arrecadação diminuída, é natural que os governos de instâncias superiores façam repasses menores ao município, e desta forma o prejuízo todo recai sobre a população, condenada a conviver com o subdesenvolvimento em todos os âmbitos sociais, culturais e econômicos. Concluindo, o imposto de renda deve, obrigatoriamente, ser descontado dos valores pagos sobre o título de aluguel, e por não ser necessário o seu repasse à Receita Federal, ele se constitui uma receita para o município, sendo que o chefe do Executivo, Benedito Rafael da Silva, deixando de cobrá-lo, está renunciando a uma receita que, além de todos os desdobramentos mencionados acima, caracteriza ato de improbidade administrativa lesiva ao erário, passível de perda do mandato. Não há de se admitir a alegação de que os números envolvidos sejam pequena monta para o município depauperado como Salesópolis. Qualquer valor tem significado expressivo. Sumamente necessário se faz concentrar-se às formas contínua, habitual e sistemática, com que o ilícito vem sendo praticado, meses consecutivos, anos consecutivos, assim como no número cada vez maior de pessoas participantes da ocorrência. Do requerimento. Em vista do acima exposto, vem requerer
Sobre as locações dos imóveis, entre parênteses, ausência de licitações, fecha parênteses, seja formada uma comissão com a finalidade de apurar se a administração municipal, representada pelo seu titular e responsável, senhor Benedito Rafael da Silva, cumpriu todos os requisitos e exigências legais para a locação dos diversos imóveis atualmente ocupados por órgãos da Prefeitura, em virtude do fato de não ter havido realização de licitações públicas. Sobre o não desconto do imposto de renda dos valores pagos com o título de aluguel, renúncia de receita. Observando que o imposto de renda, após deduzido dos pagamentos efetuados, e tendo em vista o fato de não recolhimento em favor da Receita Federal, permanece ao município como receita, uma renda, portanto, e assim ficando sujeita à Prefeitura a forma de como administrá-la, como estabelecido nos textos legais, requer a formação de uma comissão com a finalidade de obter do chefe do Executivo, Benedito Rafael da Silva, esclarecimento sobre os fatos horas apresentados e, se constatada a culpabilidade, seja instaurado o processo de cassação de seu mandato de prefeito. Tudo em cumprimento ao que dispõe a Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Federal número 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa. Decreto-Lei número 2001/67, Lei dos Prefeitos, e Lei Orgânica Municipal, em seu item 10º do artigo 68, seção 5ª, da responsabilidade do prefeito. E anexo, cópia dos extratos do Tribunal de Contas, documento 1 a 15. Cópia dos requerimentos, documento 16 a 20, e cópias das respostas da Prefeitura, documento 21 a 25. Nesses termos, pede o deferimento integral. Assinado Sueli Aparecida Barreto Rolante. Terminada a leitura, gostaria ainda de esclarecer a todos que a referida denúncia não constou da pauta publicada, tendo em vista que aguardávamos parecer jurídico, que só não foi apresentado nessa tarde, e a pauta é sempre publicada pela manhã. Sendo assim, passaremos à discussão e, em seguida, à votação da denúncia da senhora Sueli Rolando. Neste momento, coloco em única discussão somente a denúncia apresentada contra o senhor prefeito municipal, e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Deise, os munícipes aqui presentes, as famílias, os jovens, os trabalhadores que nos assistem pela internet. Bom, antes de entrar no mérito da questão, até porque essa votação nossa não diz respeito ao mérito, e sim ao procedimento, e a gente chama muito isso no âmbito jurídico de admissibilidade. Quando a gente entra com um recurso, por exemplo, a gente tem o juízo de admissibilidade, né? Sem julgar o mérito. Sem dizer, o mérito é sem dizer se a pessoa está certo ou está errado. Ou se aquilo está certo ou se aquilo está errado. É uma denúncia grave, que foi protocolada por uma cidadã e que, de cunho muito relevante para nós aqui, vereadores. E aí, eu vou fazer uma comparação que eu acho que é muito importante, muito relevante que eu faço. Acho que até para os munícipes que estão aqui nos assistindo e para as famílias que nos assistem em casa. Se eu, hoje eu estou na condição de vereadora, mas se eu fosse uma delegada, se eu fosse uma juíza e se eu fosse uma promotora, eu teria por obrigação, apurar os fatos. Se hoje chegasse alguém, se essa mesma cidadã eu fosse uma delegada, e ela chegasse
na minha delegacia e falasse, eu tenho uma denúncia, eu quero abrir um inquérito policial, eu teria que abrir esse inquérito para poder investigar o assunto. E isso não significaria que ela está certa ou ela está errada. Mas eu, como delegada, teria que investigar o caso. Se ela chegasse na promotoria e eu estivesse lá como promotora, eu teria que receber a representação dela e teria que investigar o caso. Se eu fosse uma juíza e recebesse esse mesmo documento, eu também teria que abrir um procedimento e averiguar os fatos. Então, eu falei aqui de vários institutos, de várias instituições relevantes, importantes e que têm pessoas da mais alta responsabilidade, que é a mesma condição que eu estou aqui. Aqui não sou delegada, não sou juíza, não sou promotora, mas sou vereadora, autoridade da cidade eleita pelo povo. Há uma denúncia grave e até por ser conhecedora do direito, até pelo fato de saber que em qualquer dessas instituições haveria uma investigação, e eu repito, friso que a votação hoje não vamos dizer se está certo ou se está errado. Foi o que eu disse no começo. Não estamos julgando o mérito. Estamos fazendo um juízo de admissibilidade. Que um delegado faria, que um promotor faria e que um juiz faria. São as autoridades da cidade, que junto com nós, vereadores, também somos. Eu vou votar pela abertura da investigação. Porque não posso não votar. E por quê? Em qualquer lugar, em qualquer instituição que eu estaria, como já disse, eu teria que abrir uma investigação. Eu teria que avaliar o caso. Eu teria que falar, não, protocola e vamos ver o que está acontecendo. Vamos investigar. Vamos ver se isso realmente aconteceu. Vamos ver se isso realmente está errado. Se lá no final não tiver, tanto no inquérito policial, como no requerimento, numa representação no Ministério Público, tanto no juiz. Se a pessoa não for condenada, absolvida, pelo menos buscamos a verdade. Eu acho até, eu acredito até, que o senhor prefeito ele quer até que a gente abra mesmo, porque foi lido aqui, o pessoal da internet ouviu, os munícipes aqui estão presentes, estão ouvindo, vão contar nas suas casas, e vai ficar sempre aquele ponto de interrogação. Será mesmo que ele cometeu improbidade administrativa? Será mesmo que ele tinha que ser cassado? Então a gente investiga, faz a comissão, é para isso que nós estamos aqui, né? Para investigar, para analisar, para fiscalizar, essa é a nossa função. Nós vamos investigar, vamos analisar e vamos dar uma resposta ao povo. Se não houver condenação nenhuma, vamos dizer aqui, o nosso presidente, sempre correto e sabe nas decisões dele, vai falar, olha, foi investigado e realmente não houve elementos nenhum para condenação. E se houver elementos para condenação, vamos sim tocar para frente. Essa é a nossa função. Né? Então, assim, como eu já disse, e não quero ser repetitiva aqui, em qualquer situação que eu estaria, eu teria obrigação de receber
essa representação. Então, não é como vereadora que eu tenho a condição de votar politicamente, né? Porque nós aqui, a gente tem a nossa opção de votar politicamente, né? A lei nos dá esse amparo. Mas não vou votar politicamente. Vou votar como eu faria se eu fosse uma delegada, uma juíza e uma promotora. Vou votar como vereadora, como mãe, como cidadã, como advogada que sou. E como não é para caçar ninguém, é só realmente para abrir um processo investigativo, investigatório, então vamos abrir e vamos ver, né? E vamos ver no final, e vamos aqui trazer para os senhores, para as senhoras que estão aqui na plateia, que nos estão ouvindo pela internet, vamos dar um respaldo. É para isso que a gente está aqui, para se buscar a verdade. E aí eu também não acredito que o prefeito esteja preocupado, porque se isso não é motivo de improbidade, não é motivo de improbidade. Se é, ele vai responder nas penas da lei. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Por gentileza, depois que o senhor chegar lá, eu vou... Está com a palavra, vereador Leles. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, saúdo as nossas colegas vereadoras, professora Deise, doutora Sandra, senhores munícipes aqui presentes, a todos aqueles que nos assistem pela internet. Diante do brilhantismo da nossa colega, na sua explicação, até mesmo como advogada, há uma importância muito grande a gente ter vereadores com esta função na casa. Porque, claramente, ela deixou para todos nós a situação que nós estamos vivendo. Nós não estamos aqui caçando ninguém. Nós temos aqui o vereador João da Silva, que quer investigação. E quer que as coisas falem a verdade, quer que mostre a verdade. Nós temos todos os vereadores aqui, ninguém joga sujeira debaixo do tapete, não. Se realmente, se existe ou não existe, nós temos que apurar isso daí. Essa é a função do vereador, é fiscalizar. Nós não podemos, de maneira nenhuma, omitir. Porque esse processo também não termina aqui. Eu não tenho conhecimento da doutora, mas esse processo não termina aqui. Se ele veio para investigar nesta casa, e esta casa não investigou, isso aí vai para o Ministério Público também. E o Ministério Público vai pedir para fazer essa investigação. Vai para a Receita Federal e vai verificar isso daí também. Vai para o Tribunal de Contas e vai ser apurado também isso daí. Agora, imagina os senhores, se nós não fazemos o nosso papel, não realizamos o nosso trabalho. O que é o nosso trabalho? Entrou o requerimento, vamos abrir no regimento interno, na lei orgânica, já consta formar uma comissão para analisar isso daí. É como se fosse a Comissão de Finanças e Orçamento. Nós temos que exercer. E outra, eu tenho a certeza de que essa comissão vai ser representada pelo senhor prefeito. Porque ele tem maioria nessa casa. A comissão vai ser representada por ele. E não vai ser representada nem por mim e nem pela doutora Sandra. Por quê? Porque nós somos oposição? Nós temos interesse no assunto? Não, vai ser analisada pelos vereadores ligados ao senhor prefeito. E vai ser da maior seriedade possível, sem interesses pessoais. Então, eu vejo o seguinte. Imagina os senhores, se o Ministério Público, se a Receita Federal, se o Tribunal de Contas encontra irregularidades nesta questão, e esta casa se omite em
abrir uma comissão para investigar. Não é nem votar na cassação do prefeito. Isso aí é uma outra história. Nós não podemos condenar a pessoa sem antes de julgar a pessoa, de analisar a pessoa. Então, imaginam os senhores se esta casa joga por debaixo do tapete e todos os órgãos mostram a irregularidade. Para nós, é uma vergonha. Nós fomos covardes. Por quê? Porque estava na nossa mão, a nossa obrigação, e nós omitimos. Nós não analisamos o projeto. Então, e outra, vários requerimentos nós fizemos aqui, já, a questão dos aluguéis, a gente tem visto essas coisas. O senhor prefeito tem vários requerimentos de nós, vereadores, que não respondem. Se ele tivesse respondido os requerimentos nossos, as informações nossas, nós teríamos subsídios até mesmo para poder discutir qualquer outra questão, mas ele não responde. Nós não temos documento e resposta do senhor prefeito a respeito disso. Então eu vejo, os senhores, nós temos que fazer a nossa parte. E eu vou fazer a minha parte. E nós não queremos que esta casa seja uma Câmara, até hoje, até essa data, ela tem sido muito atuante. Tem se colocado à frente de tudo, tem discutido os assuntos, tem cumprido com a sua obrigação. Mas a partir daqui, eu não gostaria que esta casa se acovardasse diante de um requerimento. E outra, como eu já disse, não quero repetir, mas eu vou dizer. Esta comissão será formada pela própria base do senhor prefeito. Pela própria base, vai ser eleitos os vereadores pelos pares e vai ser a base. É muito mais importante nós mostrarmos transparência do governo, é muito mais importante o governo mostrar a transparência do governo, do que nós, vereadores, omitirmos e jogarmos isso aí, então, essa sujeira para debaixo do tapete. O requerimento, nós verificamos, ele é muito bem fundamentado, muito bem embasado. Este requerimento, lógico, a comissão terá que analisar os fatos, mas ele, perante a lei, perante os acontecimentos, ele é muito bem embasado. Ele não é nenhuma anarquia, nenhum barulho, é um embasamento legal e cabe a nós, então, analisarmos essa questão. Eu irei votar para que seja aprovado esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecimento a todos os vereadores, depois de tramitado e julgado, e se assim for aberto, a comissão é montada por sorteio. Não tem ninguém da base do prefeito. O sorteio é feito aqui, agora, com os nomes de todos os vereadores. Ok? Continua a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, população presente aqui no plenário e também quem nos assiste pela internet. Analisando a referida denúncia, pude verificar alguns pontos. Mas, antes de qualquer coisa, esse vereador já falou por diversas vezes, isso até foi no ano passado, que estão querendo antecipar a política no nosso município. Porém, muitos dos prováveis candidatos que aí se cogitam, eles, muitas vezes, não querem se aparecer, não querem fazer a sua denúncia, não querem protocolar nada aqui,
Para quê? Para não sofrer consequências futuras. Se aquela denúncia que ele fez pode dar certo ou pode não dar certo. E, muitas das vezes, usam pessoas para fazer a referida denúncia. Podemos chamar, usa-se um laranja para fazer a referida denúncia. Segunda coisa, erros ali apresentados são erros administrativos. O que pode acontecer nessa Casa de Leis? Eu, quando fui presidente, se porventura o contador dessa casa não fizer a coisa correta, quem responde é o presidente da Câmara, e não o contador. Isso que aconteceu foi falha de algum funcionário ou de alguma funcionária responsável por aquele setor. Muito bem citado aqui, muitas vezes, pelo vereador Sérgio, que está amparado de assessores incompetentes. Terceira coisa, essa mesma pessoa que faz a denúncia já fez diversas denúncias nessa Casa de Leis. Essa mesma pessoa que denuncia, que não está fazendo a referida denúncia, há uns 20 anos atrás fez um concurso para entrar nessa Casa de Leis e não foi aprovada. Uma outra coisa, essa mesma pessoa que fez a denúncia contra a vereadora Deise, na gestão anterior. Também fez uma denúncia contra a colega vereadora Sandra, referente à utilização de carros, o que nós arquivamos em virtude que não tenha nada de errado. Também, essa mesma pessoa quis fazer um jogo político para agradar posteriormente a vereadora Sandra. Quis jogar o vereador Sérgio contra a vereadora Sandra. Essa mesma pessoa também já fez denúncia contra esse vereador no Ministério Público. Muito se falaram nas gestões que eu participei de falsidade de guias. Eu já estou respondendo isso no inquérito lá na Polícia Civil, na seccional em Mogi das Cruzes. Não vou furtar das minhas responsabilidades. Mas também já veio denúncia contra esse vereador. Sabem os senhores vereadores, e senhoras e senhores presentes, que a mesma já solicitou um relatório dos veículos que foram emprestados para a Prefeitura, mediante solicitação do senhor Antonildo, setor de obra, para levar pacientes a hospitais da região. Esse vereador, na condição na época de presidente, toda vez que foi solicitado o veículo, lá excedi, mediante documento e ofício da Prefeitura, para que não venham falar depois que foi emprestado de boca. Foi tudo, sim, através de documento. Essa mesma pessoa que faz a denúncia, me causa estranheza, até dias atrás não saía do gabinete do prefeito. Estava toda semana no gabinete do prefeito. Mas que frequenta mais que nós vereadores aqui. O que se fazia lá, não sei. E hoje vem apresentar essa denúncia. Essa mesma pessoa que está denunciando foi o que causou um estrago a todos os servidores públicos municipais, o qual muitos deles teve os seus salários reduzidos. Então, meus senhores e minhas senhoras, respeito, e até porque considero todos os vereadores aqui inteligentes, competentes, cada um desenvolvendo o seu trabalho. Não vou, de forma alguma, criticar a posição de um e a posição de outra. Nós somos um poder independente, como tem o executivo, tem o legislativo e tem o judiciário. Temos que respeitar os poderes. Sabemos também, essa denúncia, se aqui for aceita ou não for aceita,
amanhã vai estar no Ministério Público. Vocês podem ter certeza absoluta disso. E vou mais longe ainda. Depois dessas minhas palavras aqui, eu duvido se meu nome não vai estar no blog amanhã. Mas não tenho medo, eu não furto das minhas responsabilidades. Igual eu já falei dessa sessão de Câmara. Se quer falar comigo, é um favor. Se não quer, dois. Não precisa ser minha amiga e nem meu amigo. Só que não me venham querer de usar essa Câmara para se autopromover. Todos nós, vereadores, fomos aqui eleitos pelo povo. Cada um teve a sua votação. Nós não fomos colocados aqui. Nós fomos votados pela população, que aqui representamos. Se uns gostam, outros não gostam. Até porque, se não me falha a memória, na eleição passada teve 121 candidatos a vereadores. E apenas 11 ganharam a eleição. Eu acho que nós, vereadores, igual falei, respeito a opinião de cada um de vocês, de forma alguma, até porque muitas das coisas que o prefeito faz, eu já cobrei nessa tribuna da Câmara, como os demais vereadores. Fui contra aquela obra no portal, todos sabem disso. Fui contra o fechamento das escolas rurais. Essa obra que provavelmente vai ser feita na avenida, também não concordo. Cobrei dessa tribuna da Câmara, a operação tapa-buraco no nosso município. A saúde nossa, que toda vez eu cobro aqui, passa por um momento muito difícil. Não concordo com muitas coisas que o prefeito faz, mas essa é a minha posição. Se ele vai ficar contente ou não vai ficar contente, é problema dele. Mas, vim com denúncias. Agora, se até dia desse estava sentado no gabinete do prefeito todo santo dia, não, isso para mim não cola. Por que mudou de lado? O que aconteceu que mudou de lado? Eu acho, nós estamos num momento crítico da nossa economia, podemos ver aí no governo federal fazendo cortes, no governo estadual, muitos cortes, muitas coisas que deixarão de serem feitas, em virtude da situação que passa o país. E Salesópolis não é diferente. Denúncias, vocês podem ter certeza, igual já falei, essa nossa lei orgânica é muito aberta. Se amanhã depois de eu brigar com a minha esposa, e ela for fazer o boletim de ocorrência e protocolar aqui, eu posso perder meu mandato. É muito aberta essa nossa lei orgânica. Mas estamos fazendo as referidas adequações na lei orgânica, no regimento interno e também no nosso código de ética. Então, senhores e senhoras vereadores, peço que os senhores reflitam. Não vou pedir voto a favor ou contra, mas reflitam. Vejam se isso realmente é bom para o município, se é bom para a nossa cidade. A política é só ano que vem. Mas, igual já falei, estão antecipando. E vindo dessa pessoa, me desculpa, não tem nenhuma credibilidade. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, membro da mesa, vereadores e vereadoras e município aqui presente. Como foi falado aqui, não sou delegado, não sou promotor, não sou juiz, não sou contador. E muito menos li direito a denúncia que chegou quinta-feira. Eu acho que eu, vereador, como já está no Ministério Público, já foi para o Tribunal de Contas, vamos esperar a manifestação do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Outra coisa que foi falando aqui, não caça o seu prefeito.
mas suspende de imediato, se der 8 votos. Entendeu? E daí? O que vai acontecer? Outra coisa que também eu quero falar aqui. Todo mundo sabe, o vereador Claudei sabe, o Mário sabe, que esse aqui é um erro administrativo. O que aconteceu comigo aqui quando eu fui presidente da Câmara? Uma nota de lavagem de R$18 foi um erro administrativo, o Tribunal de Contas me multou em R$1.600. Com certeza o Tribunal de Contas vai fazer a parte dele, como fez isso para mim, e eu paguei. Outra coisa aqui. Quando eu falo o senhor prefeito é mal assessorado, porque foi um erro da finança. Eles têm que rever os contratos, na hora de pagar, na hora de receber. Por isso que eu falo, quando o prefeito tem que colocar a pessoa de confiança dele lá em cima. Porque a bomba não estoura para a Elis, não. Para o contador, de jeito nenhum. Estoura para o senhor prefeito. Estoura na mão dele. E outra coisa, se fosse um caso muito delicado, um desvio de verba, um roubo, nossa, eu era o primeiro aqui a votar a favor. Mas eu vejo que é um cunho, que é coisa de nada, não vai onerar os cofres públicos, não tem um desvio de verba, o prefeito não está roubando, não está fazendo... É um erro administrativo. Então, por causa disso, que eu não vou votar mesmo para a abertura. Se fosse um caso mais grave, poderia sim. Mas é um casinho de nada. De nada. Eu acho que não merece tanta relevância. Quem sabe, se aparecer um caso de relevância, que for um desvio de verba, um roubo, que eu jamais vou apoiar, isso é coisa errada, de forma alguma. Mas eu estou vendo aqui que é um erro administrativo, não tem nada errado. Não tem um roubo, não tem nada. Porque pode ser o que for. Já falei aqui nessa casa de lei aqui 1000 vezes aqui. O prefeito pode ter 1000 defeitos, mas ladrão ele não é. O dia que eu souber que ele roubou, não vai contar mais comigo de forma alguma. Por enquanto, eu ainda continuo acreditando no seu prefeito. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém se manifestando, submeto à votação a denúncia da senhora Sueli Rolandi pelo processo simbólico. Os vereadores favoráveis à sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. A denúncia foi rejeitada por 9 votos. Sendo assim, dando continuidade aos trabalhos, concedo agora a palavra aos nobres e desinscritos para falarem sobre as matérias publicadas e lidas no expediente. Lembrem-se que a denúncia é matéria vencida. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o novo vereador Leles. Não havendo mais oradores inscritos, passaremos à ordem do dia. Conforme pauta prevista e anunciada, coloco em discussão o projeto de lei 001 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos e convênios ou quaisquer outros tipos de ajuste necessário com o Estado de São Paulo, Arcesp e Sabesp, para finalidades e nas condições que especifica e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. Lembro aos senhores que o parecer já foi lido na sessão que antecedeu. Então, está em discussão.
Está com a palavra o vereador Leles. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, doutora Sandra, professora Deise, senhores munícipes presentes e aqueles que estão nos assistindo. Nós já discutimos várias vezes esse projeto aqui assim, da Sabesp. Participamos da reunião no gabinete do senhor prefeito com o representante o superintendente da Sabesp. Nós verificamos o seguinte, que a água é um produto riquíssimo para nós, valioso. Todo mundo está olhando a questão de água hoje, no nosso país e no estado de São Paulo, mais grave ainda. Sei dos investimentos que estão sendo propostos nos anexos, nos bairros, mas eu acredito que a obrigação de água e esgoto no município é da Sabesp. Tanto é que hoje só não se fizeram mais investimento por causa da lei específica. Senão era obrigação dela ir lá e fazer o trabalho que tem que ser feito. A minha questão nesse projeto, essa autorização para firmar, então, um contrato com a Sabesp, só esbarra no prazo. Então, eu não concordo que se faça um projeto, que seja um autorizado o senhor prefeito assinar um contrato para 30 anos. Hoje, o mundo é muito dinâmico, é muito rápido. As coisas acontecem muito rápido. Então, eu não concordo de forma alguma 30 anos. 30 anos é muito tempo. Devido a essa questão, eu terei uma posição contrária a essa autorização, a esse convênio que vai ser votado aqui. Então, esbarrando somente no prazo. Agora, porque as promessas, nós que somos vereadores de outros mandatos, promessas todos eles fazem. Porque o interesse maior hoje da Sabesp é ter esse documento na mão por 30 anos. Porque qualquer coisa pode mudar na questão de água. E pode mudar, e pode qualquer uma outra empresa querer também assumir esses municípios. Então, existe uma questão muito, muito séria que pode mudar de repente. Então, tem a lei específica que está sendo votada, né? Eu, no meu ponto de vista, eu já falei aqui, mas verifiquei a posição dos companheiros vereadores, e o prazo máximo para mim seria 10 anos. Mais que 10 anos não dá para você assumir compromisso com nenhum órgão. E outra, amanhã, com esses cortes que estão tendo, não só no país, amanhã o que acontece? Eles estão fazendo cortes e eles vão ter autorização de fazer esses cortes. Vejam os senhores a Bandeirante. Elas vinham no nosso município, faziam as luminárias, era obrigação delas, e de repente ela joga essa bomba para o município. Todos os municípios sofrendo com isso. E o município tendo, então, que arrecadar da população para poder continuar realizando esse trabalho. Então, 30 anos, para mim, é muito tempo. Eu acho que já discutimos várias vezes, diz que esse contrato é um contrato já para todos os municípios, já é um contrato já estipulado pela Sabesp, 30 anos. Então, eu não concordo com isso. Eu não votarei nessa autorização. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Deise, os munícipes aqui presentes, o pessoal que nos assiste pela internet. Então, eu me vi na obrigação de subir, porque na sessão retrasada, né, há 15 dias atrás, bati bastante na tecla no sentido de que a gente tinha que analisar um pouco mais esse convênio e insistir para que a gente tivesse uma reunião com o pessoal da Sabesp, com os funcionários da Sabesp, com responsáveis pela Sabesp. Aí o vereador Christian me acompanhou, né, vereador? Pediu a suspensão, os demais vereadores também nos acompanhou nesse pedido. E realmente a reunião foi agendada e a gente, né, eu e os demais vereadores, nós tivemos a oportunidade de conversar com o senhor Márcio, que é o superintendente da Sabesp e responsável pela nossa região aqui. E eu acho que eu fui a que mais questionei, porque realmente eu queria mesmo saber. Eu realmente acho que assim, que uma das funções da gente aqui olha a nossa responsabilidade, né, de estar se votando um projeto para 30 anos. E isso ficou na minha cabeça. Eu fiquei muito preocupada com esses 30 anos, e frisei isso bastante com o Márcio, que foi super atencioso e explicou todos os questionamentos, não só meu, mas como também dos demais vereadores que estavam presentes. E eu até anotei, ele falou do plano de investimento, do plano de metas, do cronograma do contrato. E o que me deixou assim mais tranquila, que ele falou que dentro do contrato está a possibilidade de revisão de 4 em 4 anos. Exatamente que coincide com a mudança da administração. Porque, na verdade, assim, cada administrador tem uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de ver o município, de priorizar, de ter seus objetivos, de traçar metas, né? Apesar que essa administração não está traçando metas nenhuma, mas, não sei, eu acredito assim, que todo o administrador responsável, ele traça prioridades, ele traça objetivos, ele tem metas para o seu município. E eu acho que foi em decorrência disso que está no contrato, então, essa revisão de 4 em 4 anos. E também, depois da reunião, eu até falei para o senhor Márcio, a função do senhor aqui é nos convencer. Nos convença, nós vereadores, que nós podemos estar assinando um convênio com a tua empresa. Né? Quem estava lá sabe que eu falei isso para ele, na reunião. E realmente, assim, ele me convenceu. Realmente ele me convenceu. E aí eu fico muito, assim, voltada à parte jurídica, né? Das entraves jurídicos. E aí eu lembro que eu falei na sessão retrasada da minha preocupação, a preocupação de todos nós vereadores aqui. É o prazo de 30 anos, né? Como que ia ficar. Eu até citei a história de Guararema, né, do subsídio recebido pela Petrobras, mas, enfim. Esse convênio, na verdade, é um convênio para autorizar a prefeitura a firmar um convênio com a Sabesp. Depois que nós aprovarmos aqui hoje, aí vai se discutir todas as metas, todo o investimento, toda a parte estrutural, a parte de cronograma, de atuação da empresa no município. E aí, também assim, fora a reunião, falei, vamos ver a Constituição Federal, né? A gente fala assim que quando a gente não consegue solução na Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, é a lei, né, o topo da lei, a gente vai na Bíblia. Mas eu não precisei ir na Bíblia. Eu lendo a parte da não revogação das leis, da não modificação das leis, aí a gente fez uma reflexão que até as cláusulas pétreas
E que são cláusulas pétreas, são aquelas imutáveis dentro da Constituição Federal, aquelas que não poderiam, de forma alguma, ser modificadas, que diz respeito à vida, à dignidade humana, à saúde, e até essas cláusulas são mudadas. Por quê? Porque a lei segue o movimento social. Então, assim, se daqui 10 anos, se daqui 15 anos, a cidade não for nada disso que está aqui, vamos nos reunir, vamos sentar novamente, e a própria sociedade vai fazer um movimento, vai nos pressionar para que a gente mude, né? Então, assim, nada é imutável, né? E a possibilidade de renovar de 4 em 4 anos é uma saída que eu achei assim que era o que estava me incomodando. E se lá para frente, só isso, os 4 anos, não for possível, com certeza nós vamos nos reunir, com certeza essa Câmara vai se reunir também, possa nós estarmos aqui, pode não estarmos aqui, mas com certeza quem estiver no nosso lugar vai ter o discernimento, vai ter a capacidade e vai estar também priorizando e dando ênfase o que é melhor para a cidade. Então, eu me senti na obrigação de subir, por conta que eu fui a mais, assim, que bati na tecla, fui a que mais fui chata em relação a estar aprovando há 15 dias atrás. Mas hoje me sinto tranquila, me sinto, tranquila em partes, porque essa administração não deixa a gente tranquila, né? Não deixa o povo tranquilo, muito menos os vereadores tranquilos, mas, assim, dentro do que está dentro do convênio, né? Falamos do convênio. Dentro do convênio, eu cheguei à minha conclusão que, assim, vou votar favorável e tirou aquele peso, aquela preocupação inicial da minha cabeça. Isso, né? Só ressalto para finalizar, para poder mostrar para o prefeito também que a gente é contra algumas coisas, a gente faz uma certa oposição, mas esse convênio é para o prefeito. O prefeito que está aí, celebrar o convênio. E como é bom para a cidade, como é bom para a população, eu vou votar sim, independente se o projeto é para ele, se o convênio é para ele ou não. Então, é a minha posição aqui. Desde o primeiro dia que eu falei aqui, eu não sou contra ninguém. Eu sou a favor do povo de Salesópolis. Então, assim, eu sou a favor da população. Se é melhor para o povo, tem meu sim, tem a minha aprovação. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Aceito a discussão. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, munícipes aqui presentes, os que nos acompanham através da internet. Senhor presidente, como trabalhador da área de saneamento aqui em Salesópolis, não poderia deixar de subir essa tribuna e dizer aqui o meu sentimento em relação à aprovação da autorização para assinatura do convênio com a Sabesp. Senhor presidente, eu vejo que a vereadora Sandra, ela foi muito feliz em suas palavras no que diz respeito à importância da assinatura dessa autorização que será colocada em votação logo mais. E queria também colocar algumas informações, senhor presidente. Senhor presidente, hoje, a questão dos investimentos na área de saneamento, eles não são feitos há menos de 30 anos por conta do alto investimento que é realizado nas projeções que têm que ser feitas, tanto para instalação de rede de água e esgoto, instalação para tratamento de água, instalação para tratamento de esgoto, eles são projetados com a população um crescimento de 30 anos. Esse é um dos motivos desse contrato ser de 30 anos, para que se atenda um futuro a longo prazo, não de imediato, curto, médio e longo prazo. Por isso, a questão do contrato. Senhor presidente, hoje, a questão do saneamento, municípios que têm menos de 50, 60 mil habitantes, não é viável para o município tocar.
não é rentável os investimentos que têm que ser feitos no saneamento para uma cidade como a nossa, como Biritiba-Mirim, nossa vizinha, que ainda é maior do que a nossa, não se paga com o número de ligações que existem na cidade. Hoje nós estamos falando da renovação do contrato com a Sabesp. Poderia ser qualquer outra empresa do ramo de saneamento, qualquer outra empresa privada. Nós teríamos que estar aprovando aqui, ou não, a autorização para esse convênio. O que a empresa hoje que opera o município, que é a Sabesp, faz, o que ela arrecada no município de São Paulo, ela investe nos municípios com menos habitantes, que é o caso de Biritiba, de Salesópolis. Biritiba, a Sabesp passou a operar em 96. Lá, não sei se alguém aqui se lembra, existia a empresa Fundasa, que trabalhava junto com o município. Eles não tinham condições de operar o saneamento. A partir do momento que a Sabesp assumiu, em 96, inclusive a mortalidade infantil caiu na cidade. Então, hoje, o saneamento eu vejo como saúde. E a saúde tem que estar na mão do Estado, tem que ser obrigação do Estado. Nós vemos municípios como Santa Isabel, Santa Branca, que tem a característica próxima à nossa, que estão lutando para que a empresa entre no município para operar o saneamento. E hoje eu vejo que nós não podemos abrir mão disso. Vamos sim autorizar ou não hoje esse convênio, vamos dar condições para a Sabesp, qualquer outra empresa que venha operar no município, de trabalhar, teremos ferramentas para cobrar um bom trabalho da empresa, através do nosso Plano Municipal de Saneamento, como foi citado aqui já. A cada 4 anos, teremos ali a oportunidade de fazer a revisão desse contrato. No plano de saneamento, existem ferramentas para punir, se for o caso, a empresa que assumir. Então, hoje, eu aprovo essa autorização com total tranquilidade, imparcialmente, apesar de trabalhar no saneamento, mas eu vejo hoje o benefício que vai trazer para a cidade. A gente conseguir implantar novas redes de água e esgoto assim que possível, que a legislação ambiental permitir, mas com investimento do Estado. Por isso, como trabalhador de saneamento, eu aprovo isso hoje e mais, quero frisar, o saneamento na mão do Estado, para o Estado investir da forma que precisa. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor primeiro secretário, segundo secretário, novos vereadores, munícipes presentes. Bom, eu já tinha minha opinião formada com relação a essa situação. Junto com os companheiros, nós pedimos aí, aceitamos esse prazo maior para ter mais discussão. Mas o que nós temos que pensar é o seguinte: inúmeras pessoas nesse município estão residindo em loteamentos onde já foi Polícia Ambiental, já foi CETESB, Promotoria, GAEMA. E cada uma dessas pessoas tem o direito à moradia. Tem o direito a ter sua luz, sua água, seu esgoto. E com essa aprovação desse convênio, e espero que em breve, segundo os documentos que a gente já vem recebendo de inúmeras lideranças, os deputados do nosso Estado, que estão cobrando já a lei específica para dentro da Assembleia Legislativa, nós, num prazo curto de tempo, que nós vamos aí cobrar junto com o Executivo essa atitude, vamos levar o saneamento para todas essas localidades. Seja aqueles loteamentos do Bragança, do Remédio, aqui do Fartura, Totozinho Cardoso, Buenos, Bairro da Grama, todos que estão dentro do perímetro urbano, que está dentro daquela dimensão colocada quando foi realizado o plano diretor do município, terá esse direito de água e esgoto. Então nós temos que aprovar, até porque a única pergunta que temos que fazer é a seguinte: se nós não aprovarmos esse convênio município-Sabesp, quem vai operar nesse município? Vai fazer que nem a cidade vizinha de Santa Branca, onde a prefeitura opera? Já passou inúmeras datas de Natal, Ano Novo, com a falta d'água? Então, acho que é claro a situação.
tem muitas vezes nós podemos discutir, negociar, outras não. E com relação a tempo, existe no nosso Estado, como existe também no governo federal através da ANA, Agência Nacional da Água, existe no governo do Estado, Arcesp, para regularizar, para cobrar. E as mudanças na legislação, como já foi citado aqui, a lei foi feita para isso, para cada tempo está sendo mudada, de forma com que atenda o anseio da população. Então, eu sou a favor, senhor presidente, desse convênio. Espero que, com essa aprovação, depois das audiências públicas que vêm logo em seguida, possa se chegar no denominador comum, naquele anexo 7, que também é um outro investimento que aí passa a empresa a ter com o município. Claro que dentro dessa área ambiental, né, como já foi citado por outras vezes, mas eu tenho só que pedir que nós possamos aprovar esse projeto para que amanhã depois não vamos reclamar, porque não temos água com qualidade, porque não temos rede de esgoto, quando a lei específica estiver aprovada nesses loteamentos no nosso município. É o que eu tinha falado, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais se manifestando. Submeto à votação pelo processo nominal o projeto de lei 001 de 2015. Os vereadores favoráveis à sua aprovação devem dizer sim e os contrários dizer não à medida em que forem chamados. Vereador Benedito Leles Renault. Não. Vereador Claudinei José de Oliveira. Sim. Vereador Cristian Luiz Candelária. Sim. Vereadora Deise Correia Aparecida Duque. Vedinei Campos dos Santos. Sim. Vereador Francisco Marcelo Moraes Correia. Sim. Vereador João da Silva. Sim. Vereador Mário Barbosa Pinto. Sim. Vereadora Sandra Regina de Assis. Sim. Vereador Sérgio dos Santos. Sim. E essa presidência também vota sim. O projeto de lei 01 de 2015 está aprovado por 10 votos. Também, conforme previsto e anunciada, antes de colocar em discussão, o projeto de resolução 02 de 2015, solicito ao secretário que proceda à leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Parecer CJR número 008/2015. Assunto: projeto de resolução número 002/2015, da nova redação ao parágrafo 4º do artigo 1º da resolução número 430/2004, que dispõe sobre a medalha de mérito parceiros da Estância Turística de Salesópolis, e revoga o parágrafo 3º do artigo 1º da mesma resolução. Autor, Poder Legislativo. Relator, vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia. Senhor presidente, analisando o referido projeto de resolução, constatamos que o mesmo atende aos dispositivos de ordem legal e constitucional, razão pelo qual nada impede sua regular tramitação e aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, vereador José Citrângulo, em 5 de maio de 2015. Relator, vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer supra, em 5 de maio de 2015. Presidente, vereador Ednei Campos dos Santos. Secretário, vereador Sérgio dos Santos. Membro, vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer CFO número 011/2015. Assunto: projeto de resolução número 002/2015, da nova redação ao parágrafo 4º do artigo 1º da resolução número 430/2004, que dispõe sobre a medalha do mérito parceiros da Estância Turística de Salesópolis e revoga o parágrafo 3º do artigo 1º desta mesma resolução. Autor, Poder Legislativo. Relator, vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia. Senhor presidente, o projeto de lei supra, segundo consta no parecer do contador legislativo, não fere as disposições de ordem financeira e orçamentária. Portanto, nada impede sua aprovação. Eis o parecer. Sala das Comissões, 6 de maio de 2015. Relator, vereador Ednei Campos dos Santos.
A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra em 6 de maio de 2015. Vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia, presidente. Vereador Ednei Campos dos Santos, secretário. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque, membro. Coloco em discussão o projeto de resolução 02/2015, que dá nova redação ao parágrafo 4 do artigo 1 da resolução 430 de 2004, que dispõe sobre a medalha de mérito, parceiros da instância turística de Salesópolis, e revoga o parágrafo 3º do artigo 1 desta mesma resolução, da autoria do Poder Legislativo. Está em discussão. Ninguém se manifestando, submeta a votação pelo processo simbólico, o projeto de resolução número 002 de 2015. Os vereadores favoráveis à sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. O projeto de resolução 02 de 2015 está aprovado por 11 votos. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente ordem do dia, comunico que para a próxima sessão está prevista a discussão e votação dos projetos de resolução número 03, que dá nova redação ao artigo 98 e parágrafos únicos dos artigos 71 e 237 da resolução 383 de 1995, Regimento Interno da Câmara Municipal e da outras providências, e o 004 de 2015, que dá nova redação aos artigos 11, 12, 13 e 14, e aos parágrafos 2 e 3 do artigo 16 da resolução número 420 de 2002, Código de Ética e Decoro Parlamentar. Passaremos, então, para a explicação pessoal. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o novo vereador Marcelo. Está com a palavra Vossa Excelência. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Claudinei. Dando continuidade, está com a palavra a nova vereadora Sandra de Assis. Bom, serei breve, pessoal. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presente e as famílias que nos assistem na internet, queria mandar um abraço para o Henry, de 4 anos, que está nos assistindo, a Crislaine, a Cris, o Edil, a Dona Rosa, o seu Nadir, que estão todos assistindo lá pela internet. E também o pessoal do Bragança, que está aqui também, que é família também, a Val, o Mauro, o Valdir. Então tá, metade da família assistindo lá e a metade aqui pessoalmente. Todo mundo e todos os bairros deveriam fazer isso. Todo mundo deveria assistir a sessão para saber o que está acontecendo no município. Parabéns, vocês são um exemplo. Que todos os munícipes também sigam vocês. Bom, vai ser rápido, por questão que, assim, hoje eu só quero parabenizar a Lucila, o pessoal que foi da caminhada aí em louvor a Santa Rita de Cássia, onde eu e o vereador Christian estivemos presentes também. Chegamos bem, né, Christian? Bem, chegamos bem. Então, parabenizar a Lucila, que ela que é a organizadora, ela que é que iniciou, né, vereador? Ela que organizou uma promessa da mãe. Eu também tinha uma promessa a cumprir da Santa Rita de Cássia, foi quando eu passei na UAB, então carregava isso comigo já há 6, 7 anos, e hoje me sinto realizada, paguei minha promessa. A minha promessa, na verdade, era bem mais simples. Acabei, né, era só fazer uma novela. Acabei caminhando 55 quilômetros, né? Então, assim, acho que foi por causa da demora aí de 7, 8 anos, então eu paguei uma promessa maior. E, então, só parabenizar mesmo o pessoal que seguiu aí nesse ritual, né, Santa Rita de Cássia. E foi um momento assim, muito especial para mim, para o meu filho, que nos acompanhou também junto. E só parabenizar mesmo a Lucila e o pessoal que organizou aí. A dona Terezinha Almeida, o Rony, que teve aí no apoio,
que esteve junto, nos acompanhando no apoio, o Wilson, a Andréia também, irmã do vereador, o Christian, né, com toda a dificuldade dele, com toda a idade dele, né, mas guerreiro, né, guerreiro, o Richard, com toda a idade dele, mas, na verdade, estava mais animado do que o pai. Então, um exemplo a ser seguido também. Então, é só isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Dando continuidade, está com a palavra o novo vereador Leles. Dando continuidade, está com a palavra o novo vereador Ednei. Aceito a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, essa noite em explicação pessoal, eu subo para parabenizar o Executivo Municipal, através da Diretoria de Agronegócios, pela realização do 3º dia de campo de ovinocultura em Salesópolis. E também não posso deixar aqui de parabenizar o vereador Christian, que foi um dos pioneiros da criação de ovino aqui em Salesópolis, ovino com genética, com procedência, e bem como pela parceria que o município realizou, senhor presidente, com o Senar São Paulo, para a realização de cursos voltados para os trabalhadores e produtores rurais. Recentemente tem ocorrido diversos cursos no município, tais como turismo rural, criação de ovinos, no qual estou participando, casqueamento e ferrageamento de cavalos, processamento artesanal de mandioca, entre outros. Por que estou citando, senhor presidente, esses cursos do Senar? Porque eu recebi alguns testemunhos de moradores da área rural, de produtores, trabalhadores da área rural, falando da importância que esses cursos têm trazido para o seu dia a dia. Recentemente, no último final de semana, no bairro dos Pintos, ocorreu o curso de processamento artesanal de mandioca, onde o povo ali da roça, que sempre teve esse produto à disposição, não tinha sequer ideia dos pratos e dos produtos que poderiam ser produzidos através dessa raiz. Então, estou aqui transmitindo essa alegria, felicidade de estarem sendo contemplados com esse curso, que é voltado para as pessoas do campo. Senhor presidente, dando continuidade, se me permita, recentemente o senhor encaminhou uma indicação solicitando a manutenção na estrada do Barro Amarelo, sentido a Santa Cruz das Palmeiras. Sentido a Santa Cruz das Palmeiras. Nesse final de semana, senhor presidente, eu fui contactado por moradores ali da região, onde eles relataram alguns pontos específicos em que a estrada está praticamente intrafegável. Eu fui até o local, tirei algumas fotos. Hoje eu encaminhei ao senhor Antonildes e gostaria da ajuda de Vossa Excelência no sentido de cobrar agilidade na manutenção dessa estrada. Na sexta-feira teve uma Kombi escolar que acabou parando nessa localidade e não conseguiu seguir viagem devido à má condição desse trecho. Também, senhor presidente, não poderia deixar de parabenizar o Centro Espírita Humildade pela realização do jantar beneficente ocorrido no último sábado. Esse jantar que teve o objetivo de arrecadar fundos para as atividades desenvolvidas na casa, bem como para ajudar e manter os projetos realizados pela Associação Caminhando Juntos. Gostaria aqui de agradecer o convite que me foi feito a participar desse jantar e parabenizar a casa e a todos os voluntários que se entregaram neste evento e proporcionaram uma noite agradável e saborosa. Obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Christian. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os munícipes aqui presentes. Eu também não poderia deixar de agradecer, como fez a nobre vereadora Sandra, pela caminhada de quinta-feira, onde saímos à meia-noite, com destino a Mogi das Cruzes, em companheirismo com a senhora Terezinha, moradora aqui da praça, com a senhora Lucila, a vereadora Sandra,
E que o ano que vem eu garanto que terá muito mais pessoas aí, nesse momento de fé e nesse momento até de confraternização, onde tivemos 14 horas até chegar em Mogi das Cruzes, para podermos conversar sobre diversos assuntos do município e de outros. Não, de todos os assuntos que vocês possam imaginar. Então, deixar meu agradecimento à senhora Lucila pelo convite, a Lucila Miranda, a senhora Terezinha e todos que lá estiveram conosco. Agradecer também, senhor presidente, o ocorrido no sábado, às 8 horas da manhã, ali no Centro de Pesquisa da Prefeitura, que foi o terceiro dia de campo sobre ovinocultura. Citou o nobre vereador Ednei, sempre parceiro. Essa já é uma incessante falação minha aqui nessa tribuna, principalmente no ano de 2013, 2014, sobre a criação de ovinos e caprinos. Então, mais uma vez a Prefeitura foi parceira, realizou este dia de campo, e onde no final nós pudemos degustar uma carne de carneiro. Todos que estiveram lá puderam degustar, e foi motivo de elogios, não só pelos moradores do município que compareceram, pelos criadores, também pelas pessoas que vieram de outros municípios, de cidades vizinhas, que também são criadores. E pediram até para eu agradecer a Prefeitura pela iniciativa. Esse é um trabalho que eu já venho desenvolvendo desde 2010, assim com o apoio da Camate, onde sempre me cedeu o espaço para que eu fizesse as reuniões, para que eu pudesse trazer os criadores de carneiro, de ovinos do município e também de caprinos, onde eu e o veterinário Marcelo, representando a ASCOCA, a Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos do Alto Tietê região, mostrar para os criadores que, além de prazeroso, a criação de carneiro pode ser rentável. Então, fala-se tanto em crise de madeira, como nós sempre falamos, em qualquer espaço pode ser criado o carneiro. E o mercado hoje é extenso, está em crescimento. Uma grande parte dessa carne consumida aqui no Brasil, para quem não sabe, ela vem do Uruguai e de outros países. Então, o que nós criamos aqui no Brasil, ele não consegue manter o consumo do nosso país. Então, está em expansão, crescimento, a criação de ovinocultura, a criação de carneiro. E hoje, nós estamos até procurando um carneiro para o abate, pessoas procurando, e não acham. Por quê? Mercado tem, porque tem poucos criadores. E é bastante procurado, e muito gostoso, por sinal, para ser degustado. Então, quero deixar os parabéns à Prefeitura, os parabéns ao SEBRAE, o senhor Sérgio do SEBRAE, que se explanou muito bem lá no dia de campo, o Banco do Povo e o vereador Ednei, sempre presente. E também pelo Senar, a parceria da Prefeitura com o Senar. Nós sabemos que tem despesa para o município, mas sabemos também, como citou o nosso vereador Ednei, dos cursos de casqueamento e ferrageamento que nós fizemos na semana retrasada. Eu fui indagado. Mas, vereador, por que esse curso para o município? Sabe por quê? Porque no município tem bastante equinos, tem bastante cavalos. E falta mão de obra para o ferrageamento e o casqueamento desses animais. Hoje está em torno de R$130 para fazer o ferrageamento de um cavalo. E tem pouca mão de obra. Agora, tendo cavalo no município, o comércio vende. Vende ração, vende ferradura, vende cravo, vende todos os objetos usados aí nas traias, no arreamento de um cavalo. Então está movimentando o comércio, está formando mão de obras. Só para que fique registrado, o instrutor do curso de casqueamento e ferrageamento, o senhor Hamilton Bezerra, ele também ministra curso lá nos Estados Unidos, ele com o senhor Luiz, que é morador de Santa Isabel, e inclusive ele levou um dos nossos moradores aqui, que participou do curso, que é nosso vizinho, Donizete está aqui, pode confirmar isso. Ele levou um dos moradores, eu me lembro só do apelido dele, que é o Pituca,
foi lá para a Cachoeira Paulista cuidar dos cavalos do senhor Hamilton, e tenho certeza, e vou voltar a falar nessa tribuna, que daqui uns dias o representante aqui de Salesópolis estará, com certeza, lá nos Estados Unidos, juntamente com o Hamilton Bezerra, e formado pelo Senar, formado aqui em nosso município. Escute isso que eu estou falando. Daqui uns dias eu volto e falo que o senhor Pituca estará lá nos Estados Unidos, juntamente com o Hamilton Bezerra e com o senhor Luiz, os monitores do curso de casqueamento. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, antes de finalizar, eu gostaria de deixar ciente a autora da denúncia, dona Sueli Holande, da presente sessão, que sai ciente da decisão plenária. Ok? Gostaria também de reiterar o convite das reuniões da Secretaria de Turismo e de Saúde nos próximos dias 27 e 28 às 14 horas. Aqui nessa Casa de Leis, para apresentação e debate dos planos municipais respectivos às suas áreas. E não havendo... Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Peço que coloque em requerimento a convocação de uma sessão extraordinária para amanhã, para que possamos votar esses dois projetos que tratam do regimento interno e do Código de Ética, para que a gente deixe tudo em ordem, que não fique aberto esse projeto, que é de grande relevância e grande importância para essa Casa de Leis. Vereador, vou colocar em votação a solicitação do requerimento de Vossa Excelência. Vou seguir pela presente a solicitação nominal. Os vereadores que concordarem para a sessão amanhã devem... Pois não. Questão de horário, mais ou menos nesse horário, devido a compromissos de comércio, e a gente tem... Vamos definir essas partes em função do horário das 15 horas, porque aí dá chance para todos os vereadores que têm a sua situação comercial também estarem presentes, ok? Vereador Benedito Leles Renó. Sim. Vereador Claudinei José de Oliveira. Sim. Vereador Cristian Luiz Candelária. Sim. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Sim. Vereador Ednei Campos dos Santos. Sim. Vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia. Sim. Vereador João da Silva. Sim. Vereador Mário Barbosa Pinto. Vereadora Sandra Regina de Assis. Sim. Vereador Sérgio dos Santos. E esse vereador também vota sim. Então, o requerimento do nobre vereador Marcelo está aprovado. Então, ciente os senhores que amanhã teremos uma sessão às 15 horas, uma sessão extraordinária às 15 horas. Bom, e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.